Chegando aí, mais uma aula de progressões, exercícios. Vamos agora começar pela questão número 6. Questão número 6, questão muito importante. Ele pede aí, ó, quantos números entre 1000 e 10.000 que não possuem, quantos são, né? Os números entre 1000 e 10.000 que não possuem fatores primos 3 ou 7. Existem várias questões parecidas com essas aqui, mudando os números. Pode mudar também um pouco as perguntas, mas essa aqui, a questão 6, é a mais completa de todas. É que você tem que ter um apanhado geral de todo o conteúdo que tem a ver com essa questão. Essa questão tem a ver com progressões, mais especificamente tem a ver com PA, mas depois no final a gente vai ver uma forma de fazer pulando a PA. Também tem como fazer sem pensar em PA. Mas antes de começar a fazer a questão propriamente, a gente tem que ter algumas observações. Primeiro, observe, ele quer os números que não possuem fatores primos 3 ou 7. Um número que não possui fator primo 3 é um número que não é múltiplo de 3. Se ele não possui fator 7, ele não é múltiplo de 7. Então, estou falando dos caras que não são múltiplos de 3 ou de 7. Só que já a primeira coisa que você tem que ver para essa questão, que na verdade, fato 1 é que o melhor é contar os que possuem os fatores primos 3 ou 7. Então, o que é mais fácil contar, o que dá pra gente contar é quem é múltiplo de 3 ou de 7. Eu não consigo dizer quem não é, eu consigo dizer diretamente quem é. E aí a estratégia vai ser contar quantos possuem fatores 3 ou 7. Repara que estou sublinhando o ou novamente, você vai entender por quê. E depois retirar do total. Então eu vou ver quantos números tem aqui e desse total de números eu retiro quem é múltiplo de 3 ou 7. Então é assim que eu calculo quem não é múltiplo de 3 ou 7. Você vê algo parecido com isso lá em análise combinatória, quando você faz o tal do método destrutivo, né? Às vezes você faz o total menos o que você não quer para calcular o que o enunciado pediu. A gente vai ter que fazer isso aqui. Aí, fato 2 é uma coisa para você gravar também. Qual é a fórmula para você ver quantos números existem entre um número e outro? Porque eu falei que eu vou ter que ver do total geral de números. Desse total geral, eu vou retirar quem é múltiplo de 3 ou 7. Então, quantos números existem entre 1000 e 10.000? Isso por si só já pode ser uma pegadinha. Quantos números existem entre 1000 e 10.000? Se você acha que a conta é fazer 10.000 menos 1000, está errado. Para você ver quantos números tem entre 1000 e 10.000, a gente tem que fazer 1000 ou 10.000 menos 1000 menos 1. Então, na verdade, é 8.999. O total de números entre 1000 e 10.000 é 8.999. Isso tem a ver com isso aqui, ó. Genericamente, quando você está contando quantos números tem entre A e B e você quer excluir os dois números em si, que é o caso, ele falou números entre 1000 e 10.000, o 1000 e o 10.000 eu estou ignorando. Eu quero só a partir do 1001 e até o 9.999. Então, se os dois números da ponta não entram na contagem, a resposta é pegar o final menos o inicial menos 1. Se o cara quisesse incluir o 1000 e o 10.000, que seria ele falar aqui quantos números entre 1000 e 10.000, inclusive, então se eu for incluir o 1000 e 10.000, aí para eu saber quantos números tem entre um e outro, a conta certa é B menos A mais 1. Então se eu quero contar com as pontas, eu faço a diferença e somo 1. Se eu não quero, eu faço a diferença e tiro 1. Aí você fica, como assim? Eu pensava que era só fazer 10.000 menos 1000, pensava que era fazer só B menos A. É só raciocina, pega um número aí conhecido, aqui no rascunho. Ó. Quantos números existem entre 1 e 10? Por exemplo. Se você quiser contar quantos números tem entre 1 e 10, considerando o 1 e o 10, se o 1 e o 10 estão no bolo, tem que dar 10 números, né? Entre 1 e 10, incluindo o próprio 1 e 10, eu vou ter 10 números. Só que se você fizer a diferença 10 menos 1, que é o que o cara pensa que tem que fazer, que é só fazer B menos A, não tem mais nada, isso vai dar 9. Mas você sabe que entre 1 e 10, incluindo os dois, se eu quiser incluir o 1 e o 10, tem que ter 10 números. O que está faltando aqui? Somar 1. É o que eu fiz aqui. Então, para saber quantos números tem entre A e B, contando com os dois, as pontas,
é fazer a diferença e somar 1. E se você quiser saber quantos números tem entre 1 e 10, excluindo o 1 e o 10, você pode contar na mão. Tem o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Eu tive 5, agora mais 3, 8 números. Então nesse 9 aqui, também está errado. Não é só fazer 10 menos 1. Quantos números tem entre 1 e 10, excluindo o 1 e o 10? É 8. Aqui está dando 9. O que está faltando? Tirar 1. Então foi o que eu fiz aqui. Quantos números existem entre o 1000 e o 10.000? É 10.000 menos 1.000 menos 1. Então eu tenho no total 8.999 números. Então isso é a primeira coisa importante. Aí agora, como é que eu vou contar os caras que têm fatores 3 ou 7? Aí de novo eu vou destacar o ou. Isso aqui tem a ver com conjuntos. Pô. Eu quero saber os caras que estão no conjunto dos múltiplos de 3 ou nos múltiplos de 7. Como é que você conta quantidade e ou lá em conjunto tem a ver com união. Então como é que você conta quantos caras tem numa união? A gente vai ter que ver quantos são múltiplos de 3, ver quantos são múltiplos de 7, somar, só que isso aqui vai ter redundâncias. A gente vai ter que tirar aqui os múltiplos de 21. Por que 21? 21 é o cara, o número, são os múltiplos de 21 são os números que são ao mesmo tempo múltiplos de 3 e de 7, né? Todo número que é múltiplo de 21, como 21 é 3 vezes 7, ele é múltiplo de 3 e é múltiplo de 7 ao mesmo tempo. Então essa aqui é aquela ideia de conjuntos. Se eu contar quantos são os múltiplos de 3, eu vou estar contando esse lado esquerdo aqui, inclusive a parte aqui do meio. Se eu contar os múltiplos de 7, eu vou estar contando esse lado direito, inclusive a parte do meio. Se eu somo o número de múltiplos de 3 com o número de múltiplos de 7, o número de múltiplos de 21, que é a parte do meio, vai estar sendo contado dobrado. Então a gente tira uma vez aqui para acertar. Então para saber quantos são os múltiplos de 3 ou de 7, eu vou ter que pensar em conjuntos, união aqui. Eu vou fazer o problema de achar múltiplos de 3, vou fazer o problema de achar múltiplos de 7 e depois vou tirar do número de múltiplos de 21. Então isso aqui vai ser a estratégia da questão. Eu vou do total geral de números, que é 8.999, eu vou ter que tirar isso aqui. Mas para isso, primeiro eu preciso ver agora, né? Quantos caras eu tenho múltiplos de 3, quantos caras eu tenho múltiplos de 7, quantos caras eu tenho múltiplos de 21, fazer essa conta e depois tirar daqui. Isso aí vai ser a continuação da questão no próximo vídeo. Valeu!